Portugal? Por que tantos brasileiros querem morar aqui? E hoje eu vou te falar os 5 maiores motivos de por que a comunidade brasileira meio que adentrou assim com tanta força em Portugal e que talvez também seja os 5 motivos que pode aí fazer você vir morar em Portugal. Se você não me conhece, eu sou a Mila Britotti. Aqui no distrito de Lisboa, possui um pouco mais. E agora vamos para Vila Nova de Famalicão. Várias dicas de como você conseguir também. Então vamos comigo. O primeiro motivo é o clima. De todas as opções de países que você tem para imigrar, comparando aí Austrália, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, França, enfim, né? De todas as comparações, Irlanda, que também bastante brasileiro vai para Irlanda, o clima de Portugal, de todos esses comparados, que são os países de primeiro mundo que são mais aí requisitados para fazer a imigração porque vai te dar uma melhor qualidade de vida. Deixa eu te falar, Portugal é o que tem o melhor clima e fica também em um dos melhores continentes. A única parte que a gente sente um pouco mais é na questão do frio, que é no inverno. Mas aí são só 3 meses, tá? A gente sente mais esse frio no mês de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, tá? Então são de 3 a 4 meses no máximo, que a temperatura aí pode variar de 0 graus até 10, 11 graus. Mas fora esses meses, a gente entra no mês de primavera, na questão da estação do ano do outono e no verão. Sendo que no verão, segura aqui, o verão aqui é um calor extremo. Sabe aquelas regiões do Brasil que a gente está acostumado a ser bem quente? O Nordeste, Rio de Janeiro, enfim. Aqui acaba sendo bem mais quente no verão, podendo chegar aí de 25 graus até 30, 35 graus. E olha, na maioria dos dias a gente pega sempre de 30 graus para cima, ou seja, é bem quente. O segundo motivo é a legalização. De todos os países, de todas as opções que você tem, Portugal é a melhor opção e a mais rápida para você conseguir viver legalmente no país. Por exemplo, existem vários tipos de visto que você consegue aplicar e vir morar aqui em Portugal, sendo que há 5 anos atrás você nem precisava de visto, né? Que a manifestação de interesse foi extinta aí em junho do ano passado, mas enfim, até junho do ano passado você nem precisava de visto. Muitos entravam como turista, ficavam aqui no país e se legalizaram. Que olha, não vou mentir pra você, não vou ser hipócrita, foi até o mesmo processo que eu fiz há 5 anos atrás. Só que hoje, infelizmente, esse processo não é mais possível, porque o que era viável para ser feito foi simplesmente extinto. Eles acabaram. Mas não fica triste, porque existem inúmeras formas muito mais fáceis de você se legalizar. Por exemplo, você quer vir para estudo, para estudar? Curso profissionalizante, curso superior, curso técnico, não tem problema. Existe um visto voltado só para estudos. Você está aposentado no Brasil, só quer ter uma aposentadoria num país mais confortável. Com esse canto dos pássaros, com essa qualidade de vida, não tem problema. Tem visto para aposentado. Ah, mas você é empreendedor. Você quer empreender, você quer abrir seu negócio. Você não quer trabalhar para os outros. Você quer ter aquela viés empreendedora dentro do teu corpo. Não tem problema. Tem um visto de empreendedor. Ah, Mila, mas eu quero trabalhar. Eu sou CLT, eu gosto de direito trabalhista, 13º, 14º. Só que eu não conheço ninguém, não tenho trabalho em vista. E é isso, mas eu quero ir para Portugal recomeçar. Também não tem problema. Existe o visto de procura de trabalho e ainda existe o novo visto que eles lançaram agora recentemente, nesse mês de abril, que é um visto que sai em 20 dias e você já sai do Brasil empregado. Agora me diz, esse país é ou não é o mais fácil para você se legalizar? E por esse motivo, muitos brasileiros escolhem Portugal. E o terceiro motivo é o custo de vida baixo. Sim, por mais que hoje, atualmente, em Portugal, tem uma grande problemática que é a questão do aluguel, porque eu não vou mentir para você, realmente conseguir aluguel está um pouco mais difícil atualmente, mas se consegue sim, e os preços sim tiveram uma inflacionada, tiveram um aumento, mas isso não aconteceu somente em Portugal, mas em toda a Europa. Mas tirando isso, referente a supermercado, conta de água, luz, telefone, enfim, ter uma vida aqui no país, o custo de vida para você manter aqui é baixo, principalmente comparado a países como Estados Unidos, Irlanda. Faz sua própria comparação se você não estiver acreditando em mim. Vê os custos, quanto é que você gasta para morar na Irlanda. Inclusive, eu fui em novembro visitar a Irlanda e eu amei o país. E eu pensei, se eu morar aqui, quanto é que eu vou gastar? E um quarto, pasme, um quarto, que nem janela tinha, custava 1.000 euros. Enquanto aqui em Portugal, esse mesmo quarto custa de 200 a 300 euros. Então, assim, por mais que realmente você ganhe muito mais na Irlanda, que o salário mínimo na Irlanda seja muito maior, você também tem que levar em conta que o custo de vida
é muito maior. E para você que está chegando com seu real, que não vale lá muita coisa, que a gente sabe, né? Eu não sei quanto tá a cotação do dia, põe a cotação do dia aí, produção, mas com certeza tá mais de 6. E mais de 6 já é muita coisa. Então, por conta disso, por seu dinheiro estar em real, que é uma moeda que não é tão valorizada assim, Portugal acaba sendo uma excelente opção, porque é um país de primeiro mundo, está localizado na Europa, você tem acesso aí aos outros países da Europa, é mais fácil de se legalizar, como eu falei na opção 2, e o custo de vida também é muito atrativo. Quarto motivo, segura aqui. Pega essa informação. Quarto motivo, povo receptivo e imigrante. Por mais que tenha uma galerinha que tá tentando sujar o nome dos portugueses, falando que português é xenofóbico, que português é preconceituoso. Deixa eu te falar uma coisa, de todos os povos que você vai encarar sendo imigrante, o português é o melhor para você lidar. É um país receptivo, onde já tem a cultura de imigrante. Muitos portugueses, desde aquela época colonial, foi o povo que desbravou o mar, gente. Então já é um povo que tem uma cultura muito forte de ser imigrante. Basicamente, quase todo português tem um tio, uma avó, ali naquela década de 1960, 1970, que precisou imigrar, sair do país para fazer a sua vida ali nas colônias, né? Porque se você não sabe, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe só veio ser país independente depois de 1970 e poucos. Mas mesmo assim, é um povo que também tem parentes que estão aí, que tentaram a vida melhorar a vida na Suíça, França, Alemanha, Inglaterra, enfim, em outros países. E eu posso falar uma coisa, por experiência própria também, é um povo muito receptivo, que recebe muito bem o turista e o imigrante, porque ele sabe qual é a dor de imigrar e como é recomeçar em outro país. Quinto e último motivo, inclusive é o mais importante. Mas calma, eu tô vendo você até agora nesse vídeo e você ainda não clicou no like? Clica no like, não custa nada e dura 2 segundos. Só basta clicar nessa mãozinha assim, ó, de positivo que tem aqui embaixo do vídeo, tá? E pronto, tá feito. E se inscreve aqui também no canal. Aqui do lado, bem do ladinho, tem um botão vermelho escrito inscreva-se ou inscrever-se. Basta clicar e pronto, você já é inscrito. E é muito importante você se inscrever, porque eu sempre te mantenho atualizado com notícias e informações úteis sobre Portugal, como por exemplo agora esse vídeo dos 5 motivos. Então se inscreve para não perder nada. E vamos ao último motivo, que é o país desenvolvido mais barato para você imigrar. Isso mesmo, eu já falei sobre o custo de vida, né? Que o custo de vida em Portugal é muito baixo. Já falei também das formas de legalização, que aqui tem várias opções de você se legalizar, principalmente se você for brasileiro, que tem mútuo acordo com o Brasil. Mas outra questão também muito importante que motiva os brasileiros a adentrarem em Portugal e ser uma excelente opção, é que aqui de todos os países desenvolvidos que tem no mundo, para nós brasileiros, Portugal é o mais barato para imigrar. Por quê? O custo do visto, se você, por exemplo, solicitar um visto de procura de trabalho, para você que não tem família, não tem amigo, não conhece ninguém aqui no país, que eu acho que é mais de 90% de nós, imigrantes brasileiros, que estamos aqui no país. Então, se você não conhece ninguém, você vai dar entrada aí, você vai tentar, claro, primeiramente no Via Verde Imigração, que é o visto que sai em 20 dias, mas se você não conseguir, você vai dar entrada no visto de procura de trabalho, que é o visto que você comunica aí para o governo que você está indo procurar trabalho. Você quer começar no país, né? Mas não conhece ninguém, não tem trabalho, etc. Esse visto de procura de trabalho, no estado mais caro, eu não estou falando de todos os estados, que no estado mais caro, e se não me falha a memória, são aí no estado do Pará e da Bahia, no estado mais caro, o custo que você vai ter para solicitar esse visto é de R$ 1.500. Isso mesmo, apenas R$ 1.500. Só para você ter noção, se você der entrada no visto americano para turista, que não é um visto para você morar, é um visto para você arriscar lá e ainda ter risco de ser deportado, você vai gastar em média de 40 a 50 mil reais, enquanto o custo desse visto de procura de trabalho é de apenas R$ 1.500. Agora me fala, se esse país não é o país desenvolvido mais barato para você fazer essa imigração. Então atende não somente a classe média rica, mas também atende a classe média baixa e o pobre que é esforçado. E por conta disso que eu criei aí um projeto, que é um projetão, inclusive é meu último projeto, que se chama Imigrante de Aço. E eu criei esse projeto justamente para ajudar apenas aquelas pessoas que olharam assim e falaram assim, cara, eu decidi.
eu vou morar em Portugal, é isso que eu quero pra minha vida. E eu só preciso de uma oportunidade pra fazer tudo certo e nada dar errado. Já ter um trabalho, já chegar com meu visto, conseguir um aluguel barato, ter mais oportunidades pra viver no país e recomeçar e conseguir comprar minha casa, conseguir abrir minha empresa, porque eu vou saber o caminho, eu vou saber o que seguir, eu vou estar preparado pra isso. E se você, na sua casa, se identificou com isso, então você precisa se inscrever no projeto Imigrante de Aço. Para você se inscrever é super simples. Eu vou deixar o link aqui em cima, tá? Também na descrição desse vídeo e em um comentário meu fixado. O investimento do projeto Imigrante de Aço vai valer para ti menos que uma caixinha de Taipava. Isso mesmo. Por exemplo, se você pagar um advogado para solicitar o seu visto de procura de trabalho, só um advogado vai te cobrar 1.000 euros, que são mais ou menos 6.000 a 6.500 reais. E no projeto Imigrante de Aço, em um módulo, eu te ensino tudo a como você solicitar o seu visto de procura de trabalho sozinho, de uma forma que ele seja aprovado. E não para por aí. Além do visto de procura de trabalho, eu vou deixar aqui um exemplo aqui do lado de tudo que é mencionado no módulo. Mas eu te ensino também a como fazer todos os documentos um a um. NIF, NIS, atestado de morada, autorização de residência, onde cada documento você teria um custo de 300 euros. Participando do Imigrante de Aço, você não vai pagar nada, porque você vai saber como fazer cada documento sozinho. Fora que lá também eu te ensino como fazer um currículo vencedor de entrevista, para você saber como montar seu currículo para as vagas sentirem vontade de te chamar. Porque aqui, por exemplo, existem requisitos obrigatórios que você precisa colocar no currículo. E que no Brasil isso não se aplica. Fora isso, porque não adianta eu te ensinar a fazer um currículo se você não souber identificar as vagas. Então eu te ensino a como achar vagas de contratos de trabalhos que contratam rápido, tá? E te ensino também depois a como achar vagas que pagam bem, porque eu não quero você aqui em Portugal batendo bitela ganhando salário mínimo, não. Eu quero você aqui ganhando bem, meu amor. Então também tem um módulo que eu te ensino a como achar essas vagas que pagam bem. Sem falar também que tem um módulo de empreender em Portugal, que eu te ensino a como empreender da forma mais barata possível legalmente. Te ensino como você fazer a declaração do imposto de renda, porque todo mundo aqui precisa declarar imposto de renda, mesmo quem recebe salário mínimo, tá? Enfim, é um compilador de informações que eu deixei aqui do lado, que você pode ler, tá? Aqui do lado de tudo que eu ensino pra você. E você vai investir apenas o valor de uma cervejinha Itaipava, beleza? Se você quer participar do Imigrante de Aço, o link tá aqui em cima, na descrição do vídeo e também aqui em um comentário fixado. Então, me conta, qual desses 5 motivos seria o motivo que mais iria te motivar a morar em Portugal, ou que te motivou morar em Portugal? E se você ficou com alguma dúvida referente a esse vídeo ou qualquer outra dúvida, porque é normal a gente ter dúvidas, a gente tem incertezas e medos, tá? E não existe dúvida burra. Pode comentar aqui embaixo, que assim que eu ver seu comentário, eu respondo na mesma hora. E me segue também lá no Instagram, que lá eu consigo postar informações diárias, que é o Mila Britton. E é isso. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.